Agora a gente vai falar sobre pedra nos rins. Você sabia que muita gente sofre disso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? 12% da população brasileira já teve ou vai ter algum dia um episódio como esse, que é dolorido pra chuchu. Para falar sobre isso, a gente está recebendo o Dr. Mário Henrique Elias de Matos, que é urologista e professor de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Jóia. Muito obrigado. Como eu acabei de dizer, eu descobri dolorosamente que realmente dói tanto quanto o parto ou mais, viu? Exatamente. Realmente não é fácil não, viu, gente? Mas é legal você saber como evitar. Antes de mais nada, eu queria que você falasse pra gente da importância da gente cuidar do rim antes de mais nada, porque é um órgão de extrema importância no nosso corpo, né? Sim, os rins são órgãos fundamentais, eles são os responsáveis por, vamos dizer assim, limpar o nosso organismo. Então, tudo aquilo que não faz bem para o organismo, ou tudo aquilo que a gente tem em concentração muito elevada, os rins são os responsáveis em tocar para fora do organismo. Toxinas. Então, toxinas, tudo aquilo que não interessa para o organismo, cabe ao rim eliminar. Ele é um filtro. Ele é um filtro, boa, ele é um filtro. E aí a gente tem alimentos, né, ou até hábitos, atitudes do dia a dia, que maltratam esse órgão tão importante, né? Por isso que é legal a gente saber o que fazer para manter o rim saudável. A gente tem aqui uma bancada com vários alimentos, né? Os do bem e os do mal. Que a gente, assim, dando uma olhadinha rápida, a gente já consegue imaginar, apesar de ter verdura desse lado e tudo mais, a gente já consegue imaginar qual é o lado do bem e qual é o lado do mal, né? Sim. Por que esses alimentos estão aqui desse lado, dizendo o lado negro da história? Aí? Isso, então, aqui o contexto, a gente está pensando mais nas pedras nos rins. Na né? formação então, dos cálculos. Exatamente. Tá. Então, a gente separou aqui alguns alimentos, digamos, bons e outros ruins, mas nesse contexto de quem sofre de pedra nos rins. Então, existe, antes de falar dos alimentos, existe uma predisposição da pessoa na formação dos cálculos? Sim, não tenha dúvida disso. É muito comum quando a gente conversa com um paciente que já sofreu de pedra nos rins ou que sofre de pedra nos rins, encontrar na família familiares que já sofreram ou que também sofrem da doença. Então tem fator hereditário o fator genético forte. hereditário é bem marcante. E isso para pai, filho ou tio? Tia também tem a ver? Geralmente Como é familiares mais próximos em primeiro grau, mas também tios, primos. Então, quando a gente faz essa entrevista e procura ativamente perguntar para os pacientes, é muito comum. E, doutor, essa história na minha família já é uma história antiga. Então, os pacientes... Exatamente. Entendi. Agora, vamos falar. O que existe nesses alimentos que pode ajudar a formação dos cálculos? Então, legal. Então, a gente separou aqui os alimentos historicamente ruins, para quem sofre de pedra nos rins, né? A gente começa com o sal, talvez seja um dos grandes vilões aí. O sal, ele está escondido. Não estou dizendo só aquele sal que a gente tem ali no saleiro ou no preparo do alimento. Alimentos embutidos, alimentos processados são ricos em sódio, que é um vilão porque quando a gente tem uma concentração alta de sódio na urina, ela acaba trazendo o cálcio também, e aí a promoção, a agregação dos cristais de cálcio vai formar a pedra. Então o sal é um grande de um vilão. A gente colocou aqui os refrigerantes zero, os refrigerantes diet, que tem um teor de sódio também bastante elevado. Refrigerante de uma forma geral é ruim? De uma forma geral é ruim por conta das calorias, mas especialmente nas versões zero aí dos refrigerantes, a quantidade de sódio é uma quantidade muito alta. Tá. Né? Os isotônicos da mesma forma, tem uma concentração muito grande de sódio. Então, se você quer evitar a formação de pedras, uma orientação importante é se afastar do sal. Tá. E olha que a gente não está nem falando dos outros problemas, pressão alta, enfim. Claro. O sal não é bem-vindo em situação Nunca, alguma. Né? Exatamente. Tá. E as proteínas? As proteínas têm a ver também com a formação dos cálculos urinários. O metabolismo das proteínas vai dar origem, em uma fase final, aos cristais de ácido úrico. Esses cristais podem se juntar ali com cristais de cálcio ou cristais de oxalato. Esses cristalzinhos vão se juntando até formar as pedras. Então, a proteína em excesso, naturalmente, né? A proteína é importante para o organismo. A gente está sempre falando aqui de abuso. Então, evitando sempre abuso, excesso, certamente não tem problema. E o espinafre? Então. O que o espinafre está fazendo aí? O espinafre é rico numa substância que a gente chama de oxalato. O oxalato é um dos constituintes em potencial das pedras nos rins. E aqui a gente trouxe, mas que fique bem claro, é válida a restrição do espinafre, no caso, de alimentos ricos em oxalato, para aqueles pacientes que são sabedores de formação de cálculo mesmo de oxalato de cálcio. O oxalato é o cálcio que você disse, porque as folhas verdes escuras elas têm essa fama de ter bastante cálcio, né? O oxalato é uma substância um pouquinho diferente do cálcio, né? É um outro tipo de cristalzinho que tem afinidade com o cálcio. Então o oxalato, encontrando com os cristalzinhos de cálcio, eles vão se juntar e esse cristal vai começando a crescer até formar a pedra. Que foi o que deu na análise da minha. É mesmo? O tal do oxalato de cálcio. Agora é verdade que são 4 tipos diferentes de cálculo que a gente pode ter? A gente tem, na verdade, uma série enorme de potenciais constituintes nos cálculos. Os mais comuns são os cálculos de cálcio,
oxalato de cálcio, fosfato de cálcio. Os cálculos de ácido úrico são muito comuns também. Tá. A gente tem cálculos, por incrível que possa parecer, que são formados de medicações. Então, um exemplo... Quem usa muito anti-inflamatório. Muito anti-inflamatório. Pacientes que são portadores de HIV que usam uma medicação que chama-se Indinavir, tem um cálculo muito específico que é formado por moléculas da própria medicação. Tá. Então é importante saber qual é o tipo de cálculo. Exatamente. É interessante avaliar caso, claro, na medida do possível, para saber que tipo de comportamento que está fazendo com que eles apareçam Isso, com mais a gente frequência. consegue, quando a gente tem o cálculo, né? Se a gente expelir o cálculo cirurgicamente, nós extraímos a pedra, a gente consegue analisar a constituição desses cálculos e a gente consegue também estudar o metabolismo. Então, através de alguns exames que a gente faz no sangue e na urina, a gente consegue mais ou menos entender o motivo da formação e aí a gente consegue passar para os pacientes orientações um pouquinho mais específicas. Vamos falar rapidinho, então, dos alimentos bacanas, os bonzinhos, que estão incluídos aqui na acerola, abacaxi, laranja, limão. Os cítricos são muito bons, então? Os cítricos são importantes. Essas frutas que a gente tem aqui, laranja, limão, acerola, abacaxi, são frutas ricas em citrato. O citrato é uma substância que, quando presente na urina, evita a formação de pedra. Então, ele é um protetor. Então, quanto mais a gente ingerir dessas frutas, naturalmente, mais protegido a gente vai estar. E pode ser em forma de suco também? Exatamente, na forma de suco, in natura. Então, quero comer lá uma fatia de abacaxi, quero fazer o suco de laranja, chupar laranja, enfim. Substituir, por exemplo, o vinagre da salada por um limão, acaba ficando legal. Então, as frutas ácidas, elas são bem-vindas. Isso aqui é o que? Molho do tomate? Na verdade, a gente quis aqui representar o tomate. Isso aqui é mais pra gente tirar um pouquinho aí de um mito, né? As pessoas pensam que a semente do tomate pode ter efeito na formação da pedra. A gente sabe que isso não é verdade. O tomate, ele é inclusive importante para homens, né? Na prevenção do câncer de próstata. Então a gente vê aqui mais a gente colocou mais para derrubar o mito do tomate. Eu estava na dúvida se era tomate ou era doce de abóbora. E meio escondidinha tá a água, né? Que é o principal. A pergunta inicial foi o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer para manter os rins. Água. Exatamente. Então, se tem algo importante para se fazer, é exagerar na hidratação, ingerir 2, 3 litros de líquido ao longo do dia é uma medida super saudável. E não é para tomar um dia ou outro só, não. Bebi muita água ontem, não preciso hoje. Precisa, todos os dias, viu, gente? Todos os dias. Vamos mostrar, então, alguns tipos de tratamento, porque dependendo do tipo de cálculo, quantidade, tamanho, é um tipo de tratamento diferente, não é isso? Isso, a gente tem o tratamento, digamos, mais conservador com medicações e com medidas comportamentais e o tratamento intervencionista também. A maneira, vamos dizer assim, mais simples, menos invasiva é a litotripsia, é a aplicação de ondas de choque. Então a gente tem aqui a apresentação de um rim, aqui tem um catéterzinho mostrando onde fica o ureter. Esse catéter, ele é eventualmente colocado antes ou depois da intervenção para permitir uma boa drenagem da urina. A litotripsia, a gente tem uma máquina que gera ondas de choque. Esses impulsos, eles vão transitar pela pele, pela musculatura até alcançar o cálculo. E são essas ondas de choque que vão fragmentar as pedrinhas. A gente consegue ver no vídeo ali os cálculozinhos sendo fragmentados. Essas pedrinhas, então, bem pequenininhas, elas vão ser eliminadas espontaneamente. E essa é, digamos, a primeira forma de tratamento, que é a tal da litotripsia. Os pacientes falam a implosão da pedra. Né? Então, é uma das maneiras interessantes Quebra de se em pedaços tratar. pequenininhos e elas saem. Pequenininhos, pequenos o suficiente para que eles possam ser eliminados de maneira espontânea. Tem mais uma forma? Isso. Aí a gente vai para um outro tipo de tratamento, que a gente chama de tratamento endoscópico dos cálculos ou ureteroscopia. O que a gente faz é uma endoscopia, como se fosse uma endoscopia digestiva, mas naturalmente aqui uma endoscopia urinária. A gente entra com um aparelho, sobe com esse aparelho ao longo do ureter, que é esse tubinho que traz a urina do rim até a bexiga. E com esse aparelho, a gente identifica aqui um cálculo responsável pela cólica, né? A cólica, que fique bem claro, a dor ela não vem da pedra paradinha no rim, mas é quando ela resolve transitar. Ela resolve andar, né? E aqui no vídeo a gente mostra a implosão de um cálculo maior em pequenos fragmentos e a sua extração com dispositivos que parecem cestinhas, tirando parece assim... um fouet, né? Exatamente. E no final da intervenção a gente coloca um catéter que fica por alguns dias. Então, essa seria uma segunda intervenção, uma intervenção endoscópica. A gente entra por caminhos, digamos, naturais, alcançamos o cálculo. Aqui no exemplo foi no ureter, mas a gente consegue entrar até dentro do rim para fazer a implosão. Entendi. Né? Ok. Bom, tem outras formas, existem outros tratamentos. É importante que você saiba qual é o seu caso, né? Claro, para saber qual é o melhor tipo de tratamento. E não se assuste, assim como aconteceu uma primeira vez, né? Eu tinha uma ideia, uma suspeita de que eu tinha um cálculo, não era uma certeza absoluta, mas quando eu tive a crise eu achei que eu estivesse morrendo. Então não se assuste, porque realmente a dor é muito forte. Corra para o hospital, porque com certeza lá você vai ter a solução, o tratamento para o seu problema, tá bom? E, claro, consulte sempre um especialista. Dr. Mário Henrique Elias de Matos, que é urologista e professor de urologia da Faculdade de Medicina do ABC, esteve com a gente para explicar um pouquinho mais sobre os cálculos renais. Obrigada, viu, pela presença aqui. Até uma próxima. Bom dia, até a próxima. Bom dia.